Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, o culto de hoje é em ação de graças por mais um ano de vida do nosso pastor, são 94 anos, e que o Senhor, Ele continue sustentando o servo dele com a sua mão direita fiel. Nós estamos felizes por comemorar mais essa data com todos vocês, ainda virtualmente, mas que o Senhor esteja sustentando o servo dele. Que seja assim em nome de Jesus. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro dos Salmos, Salmos 38, do versículo 3 ao 5, depois do 17 e o 18. Diz assim a palavra do Senhor: Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, sobretudo, Senhor, vem nos inquietar com aquelas coisas que fazemos ou intencionamos fazer, que ferem o teu coração. Ó Deus amado, desce uma unção, Senhor, uma unção de arrependimento sobre o teu povo, que nós possamos confessar o nosso pecado diante de ti e buscar a tua face, Senhor, pedindo perdão. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nesses dias nós temos falado com algumas pessoas, mesmo que virtualmente, e uma das coisas que nós temos, um dos temas abordados por essas pessoas é a culpa. É o peso da culpa que esmaga. É aquela culpa que não é exteriorizada, aquela culpa que não é confessada. E isso tudo gera enfermidades na alma. E hoje eu queria, de uma maneira muito especial, eu poderia trazer um outro tema hoje, visto que o culto é em ação de graças pelo aniversário do pastor, mas eu propositalmente queria trazer essa palavra, que essa palavra alcance a todos, que nós todos possamos avaliar as nossas próprias condutas, não com o dedo em riste para apontar o pecado do outro, mas as nossas próprias culpas, aquilo que tem entristecido, pesado no nosso coração, em nome de Jesus. E um dos antídotos para a tristeza no coração, para o abatimento, para o rancor, é a gente se antecipar às mágoas e ao pedido de perdão do outro, que muitas vezes não vem, e que a gente possa abençoar essas pessoas que têm nos entristecido, têm nos perseguido, nos afrontado, nos difamado. Abençoemos essas pessoas. Se elas não mudarem de postura, elas vão se entender com o Senhor. E um dos sentimentos mais esmagadores é a culpa. Contudo, quando ela é associada ao arrependimento sincero de coração e leva à confissão, ela gera vida. Por outro lado, quando ela é associada ao remorso, que por sua vez traz a reboque o orgulho, acaba gerando morte. Há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. O arrependimento faz com que você exteriorize aquele pesar, aquela culpa, num pedido de perdão formal. Já o remorso, ele é impedido, ele é um pesar, mas ele é impedido de exteriorizar o que se sente por causa do orgulho, e ele gera morte. Muitas pessoas têm adoecido, e até mortalmente, por conta do remorso. É a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, ela gera vida, é o arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo, ela gera morte.
Falando aos coríntios, Paulo diz: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. O Senhor deseja que sejamos curados e vivamos aquela vida abundante que Ele nos prometeu. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Viver em abundância. O Senhor não estava falando de recursos materiais, o Senhor não estava falando de coisas tangíveis, Ele estava falando da essência do ser humano, né? Do emocional do homem, viver em leveza. A culpa é um dos sentimentos mais esmagadores, como a gente já falou, que existe, e o salmista apresenta alguns dos seus sintomas. Primeiro, ele sentia os ossos doentes. Eu mesma convivi com situações, convivi de perto com uma pessoa que passou a vida inteira carregando um peso, uma mágoa, uma raiva, um ódio muito grande, e que só no apagar das luzes da vida, essa pessoa confessou aquele pecado, pediu perdão, teve um encontro transformador com o Cristo e morreu com leveza. E o texto diz: por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Isso é sério demais. Se as pessoas que se dizem cristãs levassem a sério a palavra de Deus, elas poderiam viver de um modo diferente. Em segundo lugar, ele sentia a sensação de afogamento e de fardos pesados. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Olha só. Seria tão mais fácil, tão mais coerente a confissão de pecados. Em terceiro lugar, ele sentia a sensação de repulsa, como diante de uma ferida que cheira mal. Assim era seu pecado, que o leva à confissão. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Eu acho muito interessante que a Bíblia não esconde as fragilidades dos servos de Deus. Estão todas ali expostas para que a gente possa olhar e tomar como exemplo e ser edificado e ser exortado e ser consolado para não cair nas mesmas coisas. E aí a gente para um pouco para fazer algumas reflexões acerca desse assunto. Nesses 40 anos de ministério, foram muitas as horas de escuta dos mais diferentes problemas. Convivi com pessoas esmagadas, que viveram uma vida de salvas, mas miseravelmente infelizes. Também tive o privilégio de assistir de perto a redenção de outras tantas, ao confessarem as suas culpas e experimentarem o perdão de Deus. Não há nada mais restaurador do que o perdão de Deus. Em muitos casos, as pessoas para as quais foi pedido perdão preferiram reter a mágoa e não perdoar. Convivi de perto com pessoas que não souberam pedir perdão com palavras. Esse é outro caso interessante. Mas o fizeram com atos concretos de amor e cuidado para com aqueles aos quais magoaram. Não adiantou. Esses magoados, por sua vez, não conseguiram compreender a dádiva do pedido de perdão na forma de atos concretos e acabaram levando uma vida inteira de infelicidade, espalhando infelicidade aos que estavam ao redor. Triste demais. Para os maus entendedores, nem todos os atos de amor, nem todas as palavras são suficientes. Tem pessoas que não sabem dizer que amam com palavras, mas dizem isso lindamente com atitudes, com carinho. Olha, como é que você está? Se cuida, né?
O ato de confessar diante de Deus e a pessoa em questão já tira o peso esmagador do coração de quem magoou. Quem retém a mágoa também retém o peso e acaba escravo dela. Chegar ao fim da vida carregando o peso da culpa é um verdadeiro terror. Essas pessoas são assombradas pelo fantasma da culpa e pelo fantasma da mágoa. Têm seus sonhos visitados por criaturas medonhas. O salmista experimentou esse sentimento de assombro esmagador e ao final do salmo ele clama ao Senhor que o socorra. Diz: Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Temos nos debruçado sobre esse tema já há algum tempo, porque esse tema tem sido sempre recorrente na vida dos servos de Deus. E o desejo do nosso coração com essa palavra é trazer alento aos que se sentem esmagados pelo peso da culpa ou pelo peso da mágoa não confessada. O desejo do nosso coração é que sejamos todos curados e libertos. A mágoa também tem a capacidade de aprisionar. Ela é chamada, tem um livro com esse título que chama a mágoa o ódio, a mágoa de a isca de Satanás. E essa isca tem fisgado muitos servos de Deus. Eu aprendi isso faz muito tempo, logo no início do ministério. Havia uma mágoa muito grande a respeito de uma pessoa. Eu ainda passei 13 anos remoendo essa mágoa. E o Senhor me trouxe a razão. E eu pedi perdão ao Senhor, pedi perdão àquela pessoa. E todas as bênçãos minhas que estavam retidas nas regiões celestiais, elas foram derramadas profusamente sobre a minha vida. Você reter a mágoa é como se você fosse aprisionado por algo que você não fez por merecer. Abençoa quem te magoou, libera perdão, abençoa, e você vai ver a glória de Deus descer na situação. Se a culpa é sua, se você carrega a culpa, confessa ao Senhor. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei por palavras, pequei por pensamentos, pequei por ações, tem misericórdia de mim. Se você pecou contra alguém, vá a essa pessoa, deixa o orgulho de lado. O orgulho derrubou até um querubim ungido, quanto mais nós que somos mortais. É tempo de lançar esse fardo sobre os largos ombros de Jesus. Não permitamos que o peso das nossas culpas nos escravize como aquelas bolas de ferro colocadas nos tornozelos dos escravos antigos. É tempo de gozar da liberdade dos filhos de Deus. O salmista diz: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Infelizmente, ainda há muitos no nosso meio que não se apossaram do perdão de Deus, conquistado por Cristo no Calvário, e seguem trôpegos pelo peso que carregam. Fomos feitos para a plenitude, fomos feitos para a abundância, para viver com leveza. E que nós possamos deixar que o Senhor ministre essa palavra ao nosso coração. Naquilo que eu sou profundamente deficiente e sou, que o Senhor, Ele leve essa palavra até o seu coração e você arranque daí isso que tem impedido a sua vitória no nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, quando o arrependimento chegar por causa de uma mágoa causada, nos apressemos em pedir perdão para que não sejamos escravizados pela culpa. Perdão é fonte de cura. Tiago, em sua epístola, capítulo 5, versículo 16, ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em segundo lugar, mesmo que a pessoa para a qual você pediu perdão não lhe perdoe, o ato de ir a ela e confessar faz com que o Senhor lhe tire o fardo.
de alívio do peso da culpa. Agora o problema não é mais seu, e sim de quem não perdoa. Em terceiro lugar, se mesmo depois de confessar a culpa, o fardo permanecer na forma de acusações na mente, pode repreender em nome de Jesus Cristo, porque é uma ação maligna. Satanás sabe exatamente o ponto de vulnerabilidade de cada um de nós e ele sabe exatamente onde calcar. Em quarto e último lugar, confiemos no perdão de Deus. Pecado confessado é pecado perdoado é pecado apagado e esquecido. Vida zerada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, diz 1 de João 1:9. Que o Senhor, Ele nos abençoe a nossa semana, que o Senhor nos livre de todo mal e, sobretudo, que o Senhor cure e liberte cada um de nós do peso das mágoas e das culpas. Que seja assim em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te render graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos glorificar o teu santo nome por mais um ano de vida do nosso pastor, que o Senhor esteja ali abençoando, sustentando, fortalecendo, reanimando o teu servo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor visite todos os lares da igreja, que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor esteja com todos, no nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Tenham todos uma semana cheia de graça, em nome de Jesus.